Calma, Sandyman. Bom, eita, pô, esse que não coloquei o vídeo aí, não é? Esqueci, desculpa aí. Eita, pô. É um jogo que eu tô pretendendo jogar, mano. Ainda tô pensando se eu jogo depois de God of War. Vou jogar um e o 2, já tenho os dois. A história de The Evil Within, né? Mais DLCs do Sandyman. Tem os dois jogos, então talvez. E é jogo não é tão pesado, na geração passada. Dá pra jogar tranquilo. Deixar meu link aqui. Qualidade full. E vambora, né, velho? Joga logo Azura. Cara, tem tanto jogo que eu tenho que jogar, velho. Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e o jogo que eu escolhi pra trazer hoje pra vocês no Por Dentro da História é um jogo que muita gente reclama da dificuldade de se compreender o enredo. Eu tô falando de The Evil Within. Eu sei que já tem bastante tempo que esse jogo foi lançado, eu sei que ele tá fora da hype, eu sei também que esse jogo é de nicho, como a maioria dos jogos de terror, mas a minha Eu intenção acompanhei é a trazer jogatina esse dos vídeo dois para pelo Alan, apresentar a velho. história do jogo como se fosse um documentário, com todos os detalhes que acontecem durante e antes do jogo. Provavelmente esse vídeo será mais longo que o normal, vocês aí já sabem quanto tempo tem o vídeo, eu não sei ainda. E esse vídeo vai ser muito parecido com o vídeo do Silent Hill 2, onde eu falei de toda a história, curiosidades, personagens, monstros e suas simbologias e etc. Além disso tudo que eu falei, tem um último detalhe para falar, que é o seguinte: para esse jogo eu vou fazer diferente daquilo que eu costumo fazer aqui no canal. Quem conhece esse quadro já deve ter notado que eu sempre narro os fatos do jogo de forma cronológica. Até os plot twists eu conto de uma forma que dê a vocês a sensação de estar jogando o jogo, mas no caso desse jogo aqui eu vou mudar um pouco a forma de fazer essa narrativa, por causa da complexidade do enredo e pelo fato de que muita coisa Lembra na um pouco história é Resident contada Evil, né, através mano? Em de algumas files partes. e audiologs, então perde esse efeito surpresa, e no decorrer do vídeo vocês vão entender mais sobre isso. Pô, esse Explicações jogo dadas, bora para chupou mais um Resident Por Evil um Dentro da pouquinho, História. hein? Vou mentir não, hein? Tudo na história tem origem com a família Vitoriano, essa família que era composta do pai Ernesto, da mãe Beatriz e dos filhos Rubem e Laura. Rubem era um jovem diferente dos padrões, era bastante isolado das pessoas e a única pessoa que ele realmente tinha afinidade era sua irmã mais velha, Laura. Os vitorianos começaram a comprar diversas terras na cidade de Crimson e isso começou a desagradar algumas pessoas. Certo dia, Laura Alista! e Rubem, que estavam brincando no celeiro, quando um grupo de pessoas munido de tochas resolve causar dano a uma das propriedades recém-compradas pelos vitorianos. Um deles até ouve o som de crianças brincando no celeiro, mas decide ignorar e ateia fogo mesmo assim no local. Laura e Rubem ficam presos no celeiro e acabam sofrendo várias queimaduras por todo o corpo. Ernesto, que era um homem muito preocupado com a aparência, resolve esconder seus filhos, provavelmente por conta da sua aparência após as queimaduras. Ele conta à sua esposa que tanto Rubem quanto Laura haviam morrido no incêndio. Apesar disso, ela continuava ouvindo a voz do seu filho no porão da casa em que eles moravam. Rubens sempre foi um entusiasta da ciência e passou a trabalhar em um projeto onde ele poderia acessar o subconsciente das pessoas. O motivo disso era para tentar ver sua irmã novamente, já que seu pai também havia dito a ele que sua irmã havia morrido. Apesar disso, ela estava viva, só que em um estado vegetativo. Pois bem, para continuar o seu projeto, ele precisava de cobaias, e é aí que entrou na história o Dr. Marcelo Jimenez. Ele conheceu Rubem enquanto visitava sua casa para curar suas Marcelo. queimaduras, e no começo Rubem recebia alguns materiais, equipamentos para evoluir sua pesquisa, e recebia isso porque o seu pai ajudava financeiramente o sanatório onde Marcelo era o médico. Certo dia, Rubem, revoltado com seus pais, resolve tirar a vida de ambos. Após a morte Oh, um assunto nada a ver aqui. É que eu lembrei de um comentário hoje me xingando lá. A Word nunca vai ser igual Pokémon, seu flopado, né? Mais um me xingando lá no YouTube lá, velho. Cara, o Palworld, eu não sei como é que tá o jogo agora. Depois eu vou ver uma gameplayzinha. O Palworld teve que mudar a mecânica de captura de bicho, né? Por causa do processo da Nintendo. Alguém viu como é que tá lá agora? Como é que é? Eu não vi ainda não. e recebia isso porque o seu pai ajudava financeiramente o sanatório onde Marcelo era o médico. Certo dia, Rubem, Eu tô nem revoltado aí, com seus velho. pais, Vou xingar resolve mais tirar ainda a a vida de Nintendo. ambos. Após a morte de Foda-se os Ernesto, o fanboy. sanatório deixa de receber o incentivo que vinha recebendo dos pais de Rubem, e isso faz com que Marcelo vá até Rubem cobrar o dinheiro. Inclusive, ele ameaça não fornecer mais materiais para sua pesquisa. Rubem então resolve simular um acidente de carro envolvendo seus pais para daí poder administrar livremente a sua herança. Isso dá para ser visto em um jornal no jogo.
Com o passar do tempo, Ruben passa a criar armadilhas para pessoas para poder facilitar os seus experimentos e se inicia então uma onda de desaparecimentos na cidade. Geralmente essas pessoas que desapareciam eram encontradas mutiladas com cortes cirúrgicos muito precisos, só que o culpado nunca era encontrado. Nesse mesmo período, Marcelo Giménez é chamado para trabalhar em uma empresa multimilionária chamada de Mobius. Após anos de projetos fracassados e à beira da demissão, o administrador dessa empresa dá um ultimato a Giménez dizendo que vai substituí-lo. Então Giménez cita o projeto de Ruben de invasão e manipulação da mente das pessoas. Ruben é procurado por Marcelo e um grupo de agentes da Mobius para entregar o seu trabalho. Ruben cria uma trava de segurança nesse projeto dele, fazendo com que sua mente seja a peça essencial para o andamento do projeto, e ele se recusa a entregar de mão beijada a Marcelo, mas acaba sendo roubado e levado até a Mobius. Lá o administrador pede que ele retire esse mecanismo de segurança e Ruben se recusa. Ele termina sendo esquartejado e o seu cérebro preso em uma redoma de vidro e colocado em um sistema batizado de STEM. O STEM nada mais era que uma realidade simulada onde seria possível ter acesso à mente das pessoas conectadas a essa realidade. De início, somente eram conectadas pessoas com problemas mentais, mas sempre que eram submetidas a essa realidade, essas pessoas voltavam traumatizadas. Algumas delas nem voltavam à realidade, ficando muitas vezes em estado catatônico. Aquelas que retornavam diziam terem sido abordadas por um homem deformado usando um capuz branco. A Mobius não demorou a perceber que aquele homem era Ruben e que ele estava atacando todos os pacientes. Vendo essa cena aqui, me lembrou um jogo que eu queria tanto jogar na época, só que meu PC, meu notebook na época não aguentava o jogo, né? Eu nunca consegui jogar. E era o Fear. Eu pretendo um dia trazer a franquia Fear. Eu não conheço, nunca vi nada do jogo. Só vi o Fear 1 uma vez e me deu vontade de jogar, velho. Branco. A Mobius não demorou a perceber que aquele homem era Ruben e que ele estava atacando todos os pacientes conectados ao STEM. Ruben passou a ser chamado de Ruvik pelos membros da Mobius. Eles resolveram criar uma versão melhorada no sanatório onde Marcelo trabalhava. Lá ficaria muito mais fácil de conseguir as cobaias para testes. E é agora que entra a figura-chave na história, um garoto chamado de Leslie Withers. Tanto a Mobius quanto o Marcelo estavam tentando fazer com que o STEM funcionasse sem precisar do cérebro de Ruvik, e esse garoto seria a cobaia ideal para isso. Leslie, durante a infância, perdeu seus pais de forma brutal, e isso estabelece uma certa relação com Ruvik, que também perdeu uma pessoa que ele gostava. A partir de agora surge uma divergência de opinião entre Marcelo e o administrador. Marcelo acha que eles deveriam entrar junto de Leslie no STEM, e o administrador acha que é muito perigoso arriscar a vida do seu pesquisador junto de Leslie. Com isso, ele sugere que outra pessoa entre no lugar dele. E quem seria essa pessoa? É agora que entra no arco a personagem Julie Kidman. Julie, durante a infância, foi uma jovem que não tinha muita importância para sua mãe e, chateada com a situação, ela resolve fugir de casa e entrar numa vida de crimes para poder sobreviver sozinha. Por conta dessa vida e com uma extensa lista de crimes, Julie é levada muitas vezes à delegacia, só que em uma dessas vezes, e ela, em vez de ser presa, recebe uma proposta de uma mulher que trabalhava para a Mobius. Ela promete apagar sua extensa lista de crimes e lhe dá um trabalho, e prontamente ela aceita. Após treinar nessa empresa, ela é alocada no departamento de polícia local como uma espécie de infiltrada para cobrir qualquer problema que possa vir a aparecer para Mobius. Agora voltando à divergência de ideias entre Marcelo e o administrador. Enquanto Marcelo queria entrar no STEM acompanhado de Leslie, o administrador queria enviar Julie para resolver o problema. Marcelo leva Leslie para entrar no STEM e Kidman se prepara para entrar junto. Paralelamente a todos esses fatos, é apresentado o protagonista Sebastian Castellanos, que era um detetive com um passado trágico. Sebastian também era um policial promissor e era muito jovem quando já se tornou um detetive. No seu tempo de polícia, ele se apaixonou por Mira Hanson. Os dois casaram e tiveram uma filha chamada de Lily. Quando Lily tinha 5 anos de idade, ela acabou morrendo em um incêndio na sua casa e o laudo apontou como um acidente na fiação elétrica, porém Mira, que estava investigando casos de desaparecimento na região, passou a acreditar que aquilo na verdade era retaliação por causa da sua investigação. Ela começou a colher provas para provar o seu ponto de vista e enquanto isso, Sebastian, após perder sua filha, passou a se afundar no álcool. Certo dia Mira desaparece. Sebastian acreditava que ela havia sido raptada, porém os seus amigos policiais achavam que ela tinha ido embora porque não aguentavam mais o seu marido que vivia bêbado. Em determinado momento ele encontra alguns pertences de sua esposa que reforçam que ela realmente havia sido sequestrada por pessoas muito poderosas. Ele resolve investigar por conta própria, mas nunca conseguiu de fato saber e provar o que aconteceu a Mira. Agora, juntando todas as peças desse quebra-cabeça,
Marcelo Giménez entra no STEM junto de Leslie e, paralelamente, a Mobius orienta Julie Kidman a entrar também. Então, após todo esse background, é a partir de agora que se inicia de fato a história do jogo. E quando a história começa, Sebastian e seu parceiro Joseph, Julie Kidman e o oficial Connolly já estão no STEM. Só que nenhum deles sabe disso. Encarem isso como se fosse uma espécie de Matrix. Eles estão vivendo uma realidade que só existe na cabeça deles. Seus corpos estão em uma espécie de coma. E caso eles morram nesse mundo, eles morrem no mundo real também. Eles vão atender a um chamado do sanatório Beacon. E lá eles se deparam com 3 personagens. O primeiro dele, Marcelo Giménez. O segundo era um psicopata conhecido como Sádico. E o terceiro, o próprio Ruvik, que tem controle total e absoluto de todo o ambiente, podendo inclusive causar cataclismas em toda a cidade. Então tudo aqui que é visto durante o jogo é criado pela mente de cada pessoa que está conectada ao STEM, mais aqueles que um dia se conectaram, mais a mente de Ruvik. Por isso, em vários momentos acontecem coisas que parecem não ter sentido, como por exemplo, Sebastian está em um local e do nada aparece em outro, quedas que começam na vertical e terminam na horizontal, poças de sangue, criaturas distorcidas, tudo isso é fruto dessa mistura de consciências. E uma frase que reforça esse conceito é que no início da DLC da Julie aparece uma frase do Marcelo Giménez onde ele diz o seguinte: eles existiam juntos, mas cada um viu coisas à sua própria maneira. Era como se a consciência de cada paciente preenchesse os brancos, criando assim a sua própria realidade. Então, quanto mais tempo as pessoas ficavam conectadas ao STEM, maiores as chances delas morrerem ou se transformarem. Isso acontecia porque uma voz convencia as pessoas a se entregarem e elas perdiam a sua sanidade, se transformando nas criaturas conhecidas como assombrados. Era possível resistir a essa influência que vinha por parte do próprio Ruvik, e tanto o Sebastian quanto o Joseph por algumas vezes quase se transformavam, mas no fim conseguem manter a sanidade. Então, até aqui eu expliquei certos conceitos para que fique claro tudo aquilo que vocês vão ver durante a história do jogo. Certo, agora voltando para a história que se desenrola durante o jogo, ao entrar no sanatório, Sebastian, que estava na companhia de Joseph, encontra o Dr. Marcelo Giménez bastante assustado e aparentemente chocado. Marcelo cita Ruvik e Joseph pede que Sebastian verifique as câmeras. No monitor, ele percebe um homem de branco assassinando 3 policiais de uma forma estranha. Ele se teletransporta e em seguida aparece atrás do Sebastian e o ataca. Ao acordar, ele se vê de ponta cabeça diante de um cara corpulento, gigante, cortando vários pedaços de carne, e ao que tudo indica, Sebastian será o próximo. Esse cara é o Sádico que eu havia mencionado anteriormente. Sebastian consegue se soltar das amarras e recuperar a chave para fugir do local, e mesmo tendo feito tudo na surdina, o Sádico ainda consegue alcançá-lo, e de posse de uma serra elétrica atinge Sebastian na perna. Sebastian, mesmo mancando, consegue correr e nessa hora o Sádico desiste de ir atrás dele e liga uma série de serras para tentar matar o detetive. Apesar de toda essa dificuldade, ele consegue escapar. O problema é a saída que ele encontra, que não parece ser algo real, já que no caminho tem vários trituradores de carne e após desviar de todos ele cai em uma poça gigante de sangue. Ele continua o seu caminho tentando sair do manicômio e do lado de fora do sanatório ele nota a cidade completamente destruída e diante dele surge Oscar Connolly, o policial que os trouxe até ali. Connolly está em uma van na companhia de Julie Kidman, Marcelo Giménez e Leslie Withers. A cidade começa a desmoronar atrás dele e de repente Leslie começa a gritar desesperadamente: queda, queda, queda. Ruvik surge dentro da ambulância em que eles estavam, somente Sebastian vê isso através do retrovisor, e o carro logo em seguida perde o controle porque Connolly ficou suscetível à influência de Ruvik. A ambulância despenca em uma cratera gigantesca criada a partir da destruição da cidade, todos desmaiam momentaneamente. Sebastian se vê sendo levado em uma maca por um médico e uma mulher, e é que todo mundo que joga a primeira vez pensa que ele estava sendo levado a um hospital após sobreviver ao acidente. Na verdade, essa cena retrata Sebastian sendo levado de fato pela Mobius para entrar no STEM. Assim que ele vê um monstro subindo na sua maca, é o momento em que o STEM foi ativado. Quando ele desperta ainda dentro do sistema, ele se vê em um hospital na companhia de uma enfermeira misteriosa chamada de Tatiana Gutierrez. Entendi, Sebastian acredita estar no local por conta do acidente que ele sofreu, entretanto isso não passa de algo que ele estava imaginando. Logo, ele sai desse lugar e se vê nas ferragens da ambulância. Ele percebe que é o único dentro do veículo, o que o faz questionar onde estão todos. Alguns minutos antes, Julie já havia saído da ambulância ainda cambaleando e logo em seguida ela é atacada por Connolly, que estava completamente transformado. Ela ainda tenta reagir fincando seu salto no queixo do policial, mas acaba caindo e desmaiando. Assim que Sebastian desperta, ele anda um pouco e encontra Connolly devorando uma pessoa. Sem muitas alternativas, Sebastian o mata e continua sua busca por seus companheiros e também para encontrar uma resposta para tudo isso que está acontecendo naquele lugar. Kidman, após despertar, tem uma visão de um homem conhecido como o Administrador.
Ele relembra a ela sobre a sua missão de resgatar Leslie e repete algumas vezes que caso os detetives tentem interferir de alguma forma, ela deve matá-los. Ela continua sua busca enquanto isso Sebastian se reúne com Jimenez e Leslie. Nessa hora, Ruvik aparece e ao segui-lo, todos desaparecem. Do nada, uma torrente de sangue surge e atinge o detetive. Quando ele levanta, está em um local totalmente diferente e logo é perseguido por uma criatura bizarra, Cara, o esquálida, fato de de eu não 4 lembrar de braços, nada desse longos jogo é cabelos bom, negros velho. e uma pele completamente queimada. Seu nome é Laura. Após descobrir que a fraqueza do inimigo é o fogo, Sebastian consegue derrotá-la. A poucos passos dali, ele reencontra Joseph, que estava desacordado, e depois de despertar e ter uma breve conversa com Sebastian, Joseph começa a manifestar sintomas semelhantes ao do policial Connolly. Primeiro surgem algumas erupções na pele, depois ele inicia o comportamento agressivo e logo ataca Sebastian. Entretanto, são necessários apenas alguns segundos para que ele recobre a consciência. Os dois concordam em sair desse lugar e, na procura por um meio de sair dali, eles acabam encontrando Kidman dentro de uma caixa de vidro que estava enchendo de água. Aqui acontece algo extremamente interessante. Lembro que eu havia mencionado uma frase do Dr. Jimenez onde ele dizia o seguinte: eles existiam juntos, mas cada um viu coisas à sua própria maneira. Enquanto Sebastian e Joseph viam Julie presa em um cubo de vidro, Julie os via como se estivesse em outro ambiente e não se via dentro desse cubo. O que acontece aqui é que Sebastian tenta desarmar o dispositivo para que ele não enche de água, só que Julie não via nada disso acontecendo. Ao passo que Sebastian caminhava para desabilitar o dispositivo, Gente, Julie doido deve mantinha ser, cara. É você mais uns cabos assim, porém cada um tá vendo uma coisa diferente ali um do outro, velho. Conversa com Ruvik. Ele tenta expor o ponto de vista dele, mostrando que a Mobius, para quem ela trabalha, considera qualquer funcionário dela como descartável, e Julie não é diferente, e nessa hora ele ergue a mão em direção a ela e a liberta. Dá pra ver que enquanto eles conversam, o local vai enchendo de água, e quando ele direciona sua mão, a porta se abre. Sebastian acha que ele foi o responsável por libertá-la, mas na verdade foi o próprio Ruvik, só que ela também não sabia que eles não estavam vendo o que estava acontecendo. Tanto é que o Sebastian pergunta o seguinte: por que eles não a mataram e escolheram capturá-la? Porque ele acreditava que ela havia sido capturada pelos inimigos normais do jogo e para ele não fazia sentido eles aprisionarem ela. E ela responde: talvez ele não me veja como uma ameaça, se referindo a Ruvik. Isso faz ele se questionar sobre quem ela estava falando, mostrando que ambos estavam ali, mas vivenciando realidades completamente diferentes. Posteriormente, os três acabam se separando de forma involuntária. Kidman continua sua jornada em busca de Leslie, e nessa procura ela vai descobrindo mais sobre o plano de Ruvik. Ela permanece extremamente fiel à sua missão, mas quando ela descobre que Ruvik quer possuir o corpo de Leslie para que ele saia do STEM, assumindo assim uma forma corpórea, ela começa a pensar em evitar tirar o garoto do lugar, principalmente após ver Ruvik já conseguindo possuir o garoto. Sebastian, por sua vez, tenta entender o que está acontecendo ali e depois de derrotar incontáveis inimigos, incluindo a Laura novamente, ele encontra Marcelo Jimenez que explica como o STEM funciona. Ele explica que o sistema serve para linkar mentes, mas que atualmente eles atravessam um problema por ter um host muito instável. Por isso eles estão vivenciando esse pesadelo. Leslie foi o único que conseguiu se conectar ao STEM e estabelecer uma ligação satisfatória. Por isso ele seria o trunfo dele para sair do lugar. Ele até inicia um procedimento para desassociar Leslie do sistema e por alguns instantes até consegue obter êxito, só que ao perceber o objetivo de Marcelo, Ruvik impede a saída deles e envia um amontoado de criaturas para matá-lo. E antes de morrer, Marcelo percebe que Ruvik e ele próprio querem a mesma coisa, que é sair do sistema. Após isso, ele morre. Ruvik utiliza seus poderes para separar Sebastian de Leslie. Depois de muitos percalços, Sebastian encontra Kidman e agora é a vez dele ficar suscetível à influência de Ruvik. Como o Ruvik sabe que Kidman mudou os planos de tirar Leslie do STEM, ele influencia Sebastian a atacá-la. Ao ser atacada, ela atira contra ele e o jogo faz você pensar que ela tentou acertá-lo de verdade, mas através da ótica dela, dá pra perceber que ela mirou em Ruvik, que estava atrás de Sebastian. Porém, Sebastian achou que ela tivesse mirado nele. Cada um segue o seu rumo, onde Sebastian é confrontado frequentemente por inimigos e Julie pela sombra do administrador, que sabe que ela não irá cumprir a missão dada a ela. Depois de todos esses problemas, Julie, Sebastian e Leslie se reencontram em um parque. Esse cheirinho aí, Kidman velho. aponta a arma para Leslie pelo fato de aos poucos ele estar se transformando em Ruvik. Na visão dela, o administrador tenta impedi-la de atirar contra o garoto, só que algum tempo depois ela percebe que aquele atrás dela era Sebastian. E agora vocês podem fazer um comparativo das duas cenas, uma vista pela ótica do Sebastian, outra vista pela ótica da Julie. Yes, that's my job. Good. When I get home, they'll be surprised.
It's not your fault. I'm sorry. Stop. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. Leslie is the only one he can... Damn it! No! Leslie can go home? Can take the train all the way home? No, Leslie. Not today. You'll protect me? Yes, that's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. It's not your fault. I'm sorry. Stop! You're making a terrible mistake. You don't understand. You don't know what he'll become. We know exactly what he'll become. That's why we need him. You don't understand what Ruvik is after. Ruvik is a corpse, He's after Leslie. and so are we. And you're more afraid of him than us? Don't patronize me. I have orders, but I can't let him have this boy. Leslie is the only one who can... Don't do it! Damn it! No! Na troca de tiros, Joseph acaba ferido acidentalmente, porém o ferimento foi superficial. E alguns instantes após essa troca de tiros, Sebastian encontra Julie e Leslie. O detetive, a vê como vilã, mesmo não sendo. O motivo disso é que na cabeça dele, há poucas horas, ela havia atirado contra ele, tentado matar Leslie e ferido Joseph. Inclusive, ele achava que Joseph havia morrido. Só que, como vocês viram, não foi bem assim que aconteceu. Julie acha que Leslie tem que morrer para evitar que Ruvik saia do STEM, e Sebastian não permite isso. Mais uma vez eles ficam atordoados e isso permite que Ruvik e Leslie se tornem um. Sebastian e Julie iniciam suas lutas finais, ele lutando contra Ruvik e ela lutando contra o administrador. Os dois vencem suas lutas e conseguem sair do sistema. ADM Julie sai primeiro e é sucumbiu, ela velho. que liberta Sebastian da máquina. Ao longo da sua jornada, eventualmente ela tinha flashes do passado de Sebastian e ela soube que ele havia perdido a sua filha. Posteriormente, sua esposa desapareceu e por conta disso ela desenvolveu uma certa empatia por ele. Após sair da máquina, ela conversa com uma mulher que dá orientações a ela e a parabeniza pelo seu desempenho. Essa mulher é Mira, a esposa desaparecida de Sebastian, que agora trabalha para Mobius. Ela reconhece o nome, mas não fala nada ao detetive. Quando Sebastian desperta, ele sai do sanatório e olha Leslie caminhando de longe e dá para perceber que ali não era mais ele, e sim Ruvik. Passa-se algum tempo e a Mobius agora está procurando respostas para saber como Leslie conseguiu fugir do STEM, e para obter essas respostas ele chama um homem chamado de Pedro Martin. Esse homem tinha uma filha com alguns problemas mentais e ela estava aprisionada dentro do STEM, e o objetivo dele era resgatar sua filha, mas para isso ele precisaria derrotar 5 criaturas que estavam destruindo a memória dela. Ele entra no STEM na forma de uma criatura gigante portando um martelo como arma e ele se torna o avatar do Keeper, um dos inimigos do Sebastian. Aqui ele começa sua missão, onde o primeiro a ser morto é um serial killer conhecido como Sádico, o segundo seria uma cobaia de um teste biológico, o terceiro era uma versão distorcida do Joseph, o quarto era outro sádico, só que com um lança-mísseis, e o quinto era um amontoado de pessoas conhecido como Amálgama Alpha. E após derrotar todos os inimigos, ele precisava derrotar mais um, que era ele mesmo. O fato dele estar dentro do mesmo sistema que a sua filha estava prejudicando a memória dela.
e esse prejuízo estava acontecendo a passos largos. Então a solução que ele tem é se sacrificar para que sua filha possa sair. E é exatamente isso que ele faz. Do lado de fora do sistema, ela aparece completamente sã diante do seu pai, e um laudo é emitido dizendo que ele conseguiu limpar o sistema e retirar a sua filha. Entretanto, a sua morte dentro do sistema foi confirmada, o que não quer dizer que ele esteja morto de fato, uma vez que o laudo diz que não aconteceu a morte cerebral após Pedro morrer dentro do STEM. Os inimigos do jogo lembram bastante os inimigos de Silent Hill, e eu digo isso porque existe toda uma simbologia para justificar a aparência dos monstros, e essa justificativa sempre está atrelada à mente do vilão, muito parecido com o que acontecia no Silent Hill 1. No caso de The Evil Within, eles estão relacionados à consciência de Ruvik, mas dentro do STEM, essas criaturas não existem fora desse sistema, diferentemente do que acontece em Silent Hill. Então eu vou começar pelo Haunted, ou Assombrados, que são os inimigos padrão do jogo. Todos eles em algum momento fizeram parte dos experimentos STEM, e no momento que acontece o jogo, a sua existência dentro desse sistema está misturada à consciência de Ruvik. Existem 6 grupos de Haunted segundo os extras do jogo, e alguns com características bem peculiares, como por exemplo se tornar invisível ou invocar os braços da Laura, que é um ataque de um hit só. Alter Ego foram pessoas que sofriam do distúrbio de transtorno dissociativo de identidade, que foram conectadas ao STEM. Por isso esse monstro aparece com 2 cabeças, cada uma representando uma identidade. E esse inimigo aqui me lembra bastante 2 inimigos de Silent Hill, que são o Chewbacca, do Silent Hill Origins, e o Siam, do Homecoming. Todos eles são compostos de 2 partes, e se quiserem saber mais sobre esses inimigos de Silent Hill, vou deixar o link dos 2 vídeos aí no card. Trauma. São criaturas que não possuem rosto, são altos e carregam uma tora de madeira no seu corpo, e parte dessa tora ele usa como uma arma para atacar. E o motivo desse inimigo possuir essa aparência é porque Ruvik desprezava qualquer conceito religioso na sua infância, e essa criatura nasceu desse desprezo. O jogo não deixa explícito, mas sugere que essa aparência tem algo relacionado ao conceito cristão da crucificação de Cristo, por isso essa criatura aparenta estar crucificada. Sentinela era o guardião da igreja da cidade, era um cachorro que havia sido alimentado com corpos que serviam de sacrifício em um culto abaixo do cemitério da igreja. Esse cachorro cresceu absurdamente, chegando a 2,40 m de comprimento e 2,10 m de altura, chegando a pesar 260 quilos. O sádico era um serial killer que havia sido conectado ao STEM, usa como arma uma serra elétrica, parte do seu rosto é deformado como se houvesse sofrido queimaduras severas, possui 2,22 m de altura e 140 quilos, e é o primeiro boss a ser enfrentado no jogo. Zen e Nom eram gêmeos órfãos que foram abandonados e foram criados no laboratório abaixo da igreja, passaram a crescer assustadoramente em um curto espaço de tempo. Eles têm 3 metros de altura e 190 quilos cada. Heresia é uma criatura com 9 metros de altura, semelhante a uma aranha. Surgiu como resultado de uma pessoa que perdeu a sua identidade para o STEM e entrou em fúria, devorando qualquer um que o encontrasse. Uma curiosidade bem nojenta com relação a esse inimigo é que ele tem tubos que conectam sua boca ao seu aparelho excretor, ou seja, ele se alimenta em loop das suas próprias fezes. Quell é uma criatura cheia de tentáculos que possui 4 metros de altura e pesa mais de 300 quilos. Teve origem na vontade de Ruvik em permanecer invisível para os outros, daí o motivo da criatura poder se camuflar. The Keeper ou Guardião é uma criatura que possui uma cabeça de cofre e um martelo como arma. É um dos inimigos mais fortes do jogo e um dos últimos chefes a ser enfrentado. Tem 2,30 metros de altura e pesa 340 quilos. Agora, qual o motivo dele possuir esse cofre na cabeça? Só para fazer uma referência ao Pyramid Head? Pode ter certeza que eles pensaram nessa hipótese de fazer uma menção a uma criatura com uma cabeça estranha. Só que ele não é uma simples referência ou imitação, ele tem um motivo para ser assim, que é o seguinte: mente fechada, pouco tempo antes de ser morto, Ruvik escondeu sua pesquisa em um cofre, e ele teve a sua pesquisa roubada, e a sua consciência dentro do STEM criou um guardião que protegeria a sua pesquisa e atacaria todos que se aproximassem dela. Ele guarda dentro de um saco em sua perna o cérebro de todos os seus inimigos mortos. Laura, a versão corrompida da irmã de Ruvik. Após um incêndio no celeiro onde Ruvik e Laura estavam, ambos irmãos tiveram queimaduras severas e foi dito a Ruvik que sua irmã havia morrido. Dentro do STEM, os sentimentos de raiva e vingança deram origem a uma criatura de 3 metros de altura e 220 quilos. Laura preserva nessa versão as queimaduras no seu corpo e possui 6 membros capazes de matar com um único ataque. Ela também tem a habilidade de se transportar através das poças de sangue. Esse jogo aqui vacilou, dançou, né, velho? Apesar de ser muito forte, seu ponto fraco continua sendo fogo. Amálgama Alpha é o inimigo oriundo da consciência final das pessoas que morreram enquanto estavam ligados ao STEM.
Por isso sua aparência é composta de diversas pessoas, tem 4 metros de altura e pesa 2 toneladas. Shigyu é um inimigo que destoa do resto porque as criaturas, apesar de bizarras, preservavam alguma semelhança com o estereótipo que serviu de base. Por exemplo, a Laura preservava uma certa semelhança com a Laura normal, você podia ver o rosto, você ainda via ali o cabelo preto e tal. Só que esse inimigo aqui, ele teve a origem em uma mulher que morreu afogada e a sua forma não lembra absolutamente nada uma mulher, parece mais um peixe. Geralmente está presente em locais inundados, não lembra absolutamente nada uma mulher, parece mais um peixe. Ah, dá pra associar uma mulher, velho. Cabelo longo, algo que remete a seios. Pois é, velho. Assim, dá pra associar uma mulher sim, velho. Morreu afogada e a sua forma não lembra absolutamente nada uma mulher, parece mais um peixe. Pô, velho, o Sandman tá vendo um... Sei lá, velho. O Sandman tá meio esquisito, velho. Esse dia aqui ele não comeu bem não, velho. É. Geralmente está presente em locais inundados e puxa seus inimigos para o fundo da água. Uma coisa que eu achei que ficou fora do contexto é que no visualizador de modelos do jogo aparece essa criatura ao lado de um pescador, como se fosse possível pescar esse inimigo aí. Ruvik, o principal inimigo do jogo. Ruvik é o homem que desenvolveu o STEM, ou pelo menos o rascunho do projeto foi ele que fez, e também é o host do sistema. Dentro do STEM ele controla tudo e lá todo mundo é um reflexo da sua mente deturpada. Seu principal objetivo é encontrar alguém que possa abrigar a sua mente e escapar do STEM e mais uma vez causar estragos no mundo real, buscando vingança contra aqueles que tiraram a sua vida. E para encerrar tem o Amálgama, que é o mesmo Amálgama Alpha, só que fundido com o Ruvik, chega a medir 21 metros de altura e pesa 320 toneladas. Então, esses foram os inimigos do jogo principal. 320 toneladas, tá capô. 320 toneladas. Então, esses foram os inimigos do jogo principal, mas tem um em especial, que é o Shade, que é exclusivo da DLC e é um dos perseguidores do jogo. É uma criatura bizarríssima, possui um holofote no lugar da cabeça e longas pernas femininas e calça um salto alto vermelho. A simbologia por trás desse monstro é que ele é uma versão alterada da própria Julie. Eu digo isso porque os restos de pano que essa criatura usa como roupa lembram um pouco a roupa da Julie. Além disso, a criatura parece estar o tempo todo atrás do Leslie, exatamente como a protagonista, e o holofote na cabeça dela representa o incômodo que ela tinha com a estátua de uma santa que sua mãe idolatrava. Inclusive, em determinada parte do jogo é mostrado que o holofote que iluminava essa santa é muito parecido com a cabeça desse inimigo. Provavelmente ela possui essa forma porque Ruvik tem acesso à mente das pessoas e assim como ele criou uma versão completamente distorcida da Laura, ele poderia ter criado facilmente essa versão bizarra da Kidman. Curiosidade. É de conhecimento da maioria que o criador do jogo é o mesmo criador de alguns jogos Resident Evil e por isso o David Within herda muita coisa da série. Ah! Nem notei, cara. Eu não sabia não, velho. Se ele não fala... Alguns jogos Resident Evil e por isso o David Within herda muita coisa da série. E eu já falei isso pelo menos uns 2 vídeos. Quem tiver curiosidade tá aparecendo aí no card esses 2 vídeos. O jogo bebe muito da água de séries famosas e eu vou citar alguns aqui, como por exemplo, alguns inimigos lembram bastante os Chibitos de Siren. O Cabeça de Cofre é uma clara referência ao Pyramid Head. Tem em comum também um protagonista que protege uma pessoa indefesa e conta com o auxílio de uma mulher suspeita. Lembra muito o trio Leon, Ada e Ashley de Resident Evil 4. Inimigos que se fingem de mortos no chão lembram muito o Dead Space. Então várias dessas referências e semelhanças eu já falei nesses 2 vídeos. Então se vocês quiserem ver, eu não pretendo repetir isso aqui. Estão aparecendo os cards aí. Tem um pôster que parece ser de um filme onde mostra apenas uma cidade envolta em névoa branca e ao lado desse pôster aparece um cara... falando em filme, vamos fazer mais um reactzinho aqui rapidão, tá? Depois de acabar esse vídeo mostra apenas aqui. uma cidade envolta em névoa minutos. branca e ao lado desse pôster aparece um cara carregando uma espada gigante levando um rastro de sangue que com toda certeza é um easter egg do Pyramid Head. Tem outro easter egg da Laura na DLC da Julie, onde ela aparece em sua forma normal e o estranho é que mesmo na sua forma normal ela continua assustadora. À medida que progredimos na história... Porque mulher é assustadora, velho. Pô, conheço um YouTube aí que ele tem medo de mulher. Sua forma normal ela continua assustadora. À medida que progredimos na história, são mostrados cartazes de pessoas desaparecidas na cidade de Crimson.
existem diversas pessoas, dentre elas a Tatiana Gutierrez, só que o mais impressionante de todos esses Gutierrez. cartazes é o do próprio Sebastian, onde mostra que ele estava desaparecido e que só pode ser obtido Eu nem após sei zerar quem é o esse jogo. cara aí, Tem uma velho. piada desde os tempos de Resident Evil 1 que é relacionada a um Pô, arquivo falando do em Álvaro, mano, coitado, velho. Diz que o Álvaro perdeu tudo lá. Até o canal, é verdade mesmo? O do... Porra, velho, eu fiz até react já dos vídeos dele lá, mano. Uns vídeos maneiro pra caramba que ele fazia de animação. Esqueci o nome agora do canal dele, é Planeta alguma coisa. Não, Meteoro ou alguma coisa. Ah, esse mesmo? Pô, não sabia que ele tinha esse medo, não. Mas diz que ele perdeu tudo, cara. Pô, assim, com todas as opiniões dele relacionadas à política e outras coisas que eu não concordo muito. Mas espero que ele consiga recuperar lá, velho. Todo o trabalho dele e tal. obtido Enfim, após não zerar sei o se é jogo. verdade Tem também. uma Eu vi com o pessoal comentando no X lá, velho. Enfim. onde mostra que ele estava desaparecido e que só pode ser obtido após zerar o jogo. Tem uma piada desde os tempos de Resident Evil 1 que é relacionada a um arquivo do jogo. Quem é fã da série já deve ter ouvido ou lido sobre o Diário do Keeper, onde ele apresenta relatos de uma pessoa que foi contaminada com o T-Vírus e ele detalha no seu diário como ele estava se sentindo, até que ele relata que estava sentindo muita coceira. E ele faz isso escrevendo no papel, dizendo que ele está sentindo muita coceira e começa a demonstrar sua vontade em comer carne. E ele encerra a última nota no diário dizendo que está sentindo muita coceira. O David Dean brinca com isso na cena do irmão do Marcelo, onde ele, enquanto ele fazia uma autópsia, começa a sentir uma coceira absurda, fazendo uma referência ao Resident Evil 1. E para encerrar, tem um easter egg que Caralho. ajuda demais no jogo, que eu vou até passar, serve como uma dica aqui para vocês. Na área onde você enfrenta a primeira vez o sádico, nessa área tem um corvo localizado perto de uma janela de vidro, e se você atirar nele, uma cutscene secreta vai acontecer mostrando a localização de outros corvos que você deve atirar seguindo a ordem de aparição. E ao atirar no último, você consegue 100 mil de gel verde, de green gel, que para quem não sabe é a moeda do jogo. E para vocês terem uma ideia, nenhum chefe dropa essa quantidade de gel, então é muita coisa para quem tá começando. Caralho. E provavelmente o motivo desse easter egg estar associado a corvos é para lembrar do primeiro Resident Evil, pelo menos é isso que eu imagino. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Corvos me remete muito ao 4, velho. Que a gente ficava tirando nos corvos lá pra dropar item, né? preciso falar do trabalho que deu para fazer esse vídeo aqui, então como forma de recompensar esse Pô, falando nisso, outro vídeo que a gente tem que reagir do Mr. Vacia, que eu vou colocar na lista também, quando acabar os patrocínios aqui, é o nível de força do Azura, velho. Asura, né? Eu gosto de chamar de Azura, mas é Asura, né? Aparentemente. Eu nem preciso falar do trabalho que deu para fazer esse vídeo aqui, então, como forma de recompensar esse esforço, eu peço que vocês não esqueçam de deixar o like, deixar o favorito e também de comentar o que vocês acharam do vídeo. E também, se eu deixei de falar alguma coisa ou dar alguma informação, comentem aí também no campo dos comentários. Um grande abraço a todos vocês, valeu, fui! É, velho. É porque S tem som de Z, né, velho? Ah, eu acho que é Azura, né? Em algumas línguas, realmente o S é como um C mesmo, né? Azura. Enfim. Muito bom o vídeo aí do Sandman, velho. Não comentei tanto, fiquei quietinho prestando atenção, até porque eu não, né? É um jogo que eu me esqueci completamente, velho, da gameplay, como é que ele é o bagulho, né? Eu zerei o game pelo Alan, né? Zerar pelo YouTube, né? Que nem o carinha lá que eu reagi fala, zerar pelo YouTube, porque não tem condição de jogar o jogo. Enfim. E parece um jogaço mesmo, história bem interessante, bem bacana. As referências, curiosidade, tudo assim, bem da hora. E, enfim, parece um jogo bem intrigante. Deve dar um medinho. Muito bom, muito bom.